Existem lugares na face da Terra que não são apenas endereços comuns, mas são lugares de guerra contra a nossa própria alma e contra a nossa existência. Na terra do esquecimento eu entendi que é só você e Deus, mas que no momento certo Ele faz questão de te buscar e te honrar. Para mim, a terra de Lodebar não foi uma escolha, foi o que me sobrou quando o mundo me desabrigou. Nessa terra de sofrimento sozinha eu fiquei, uma terra que mata os sonhos e enterra grandes propósitos. O vento sopra frio neste lugar, trazendo o cheiro da terra seca, em terra de Lodebar, onde o tempo insiste em parar. Eu fui expulsa para fora por várias vezes de um lugar aonde eu deveria ser acolhida com amor e segurança. Mas com o tempo isso me fez entender um grande detalhe. Existem pessoas que não merecem a nossa presença e talvez essa seja a hora em que devemos se retirar. Ao passar quase 2 meses pelas ruas da cidade, fazendo do banco de um carro o meu teto para viver, eu fui me protegendo de perigos que uma mulher poderia correr ao estar exposta dessa forma. Mas isso tudo despertou em mim um instinto de sobrevivência, a qual eu desconhecia. E foi aí que tudo começou. Deus preparou um lugar para mim e ao entrar naquela casa não foi por questão de orgulho ou escolha. Foi o único refúgio que me restou depois de ver todas as portas se fecharem para mim. Ao mesmo tempo eu sinto uma gratidão imensa a Deus por ter me acolhido em uma casa aparentemente segura. Eu senti por um pequeno instante que eu estaria protegida da sarjeta. Mal sabia que estava entrando em um profundo deserto sem fim. E foi ali que eu vivenciei um dos maiores testemunhos de toda a minha trajetória. Foram quase 5 anos dentro deste cativeiro, digo cativeiro porque foi Deus quem me disse que eu estava em um cativeiro. O foco aqui não é as condições precárias visivelmente ruins da casa, mas sim testemunhar o inferno que eu vivi ali dentro. A casa era cheia de buracos, e por todos os lados havia muito mato. Eu ouvi comentários que já até acharam uma cobra lá dentro, e eu não duvido, porque eu encontrei um monte de bichos dentro dessa casa. Os buracos das paredes eram enormes e ao redor do telhado, a fiação toda exposta. Mesmo assim não impediam a passagem tranquila de vários ratos que viviam neste cativeiro. Em meio a esse cenário, para mim tentar ter um pingo de paz naquele cativeiro, eu cobri as paredes com papel sulfite e tampei os buracos com panos de retalho e sacolinhas de supermercado. Era o que eu tinha para me proteger naquele momento. Eu já estava pressentindo que algum bicho pudesse entrar ali. Logo pela manhã, sem ter um único pedaço de pão para comer, eu iniciava a minha jornada. Eu caminhava quase 50 minutos subindo morros, de estômago completamente vazio até chegar na casa que eu limpava. Algumas vezes eu conseguia ir com o meu carro, mas na maioria das vezes o percurso era feito inteiramente a pé. Eu não tinha dinheiro para colocar gasolina. Eram 50 minutos de caminhada sob o peso do sofrimento e do cansaço. Eu enfrentava os morros e aquele sol quente que consumia o resto de minhas forças. Quantas vezes na beira do caminho a fraqueza da fome me pegava antes mesmo de chegar ao meu destino. Mas eu sabia que não podia parar. O cativeiro dos escorpiões me cobrava um preço muito alto. O meu trabalho como faxineira era limpar uma mansão de 4 andares 3 dias na semana por R$100. Eu trabalhava apenas 3 vezes por semana. Em uma cidade pequena do interior existia poucas oportunidades de emprego em uma terra onde só existe mato. Me faltava muitas possibilidades de mudar minha vida. Eu era uma simples faxineira que muitos escolhiam desprezar. Apesar de sempre trabalhar de forma honesta, eu nunca tive valor e meu trabalho muito menos. Quem olha de fora não entende a conta matemática da escassez. Eu ganhava R$600 de 15 em 15 dias e pagava R$520 de aluguel, R$80 para manter a internet. E eu contava moedas para comprar a ração da minha cachorra. O que me sobrava muitas vezes era o vazio e a humilhação. Eu subia as escadas daquela mansão de 4 andares, arrastando baldes pesados com produtos de limpeza, arrastando vassouras e rodos pelas escadas. Eu lavava os panos sujos com minhas próprias lágrimas de humilhação. Eu chorava limpando o chão daquela mansão. E não era pelo trabalho duro que eu fazia. Eu ganhava muito pouco e me sentia inútil por não ter nem o que comer em casa. Eu clamava a Deus aos 4 cantos daquela mansão em silêncio. Senhor, me tira dessa humilhação, eu não aguento mais trabalhar e não ter nem o que comer.
Eu estava indignada com tanta miséria em minha vida. Nessa época eu cheguei a pedir ajuda, eu implorei por uma cesta básica. Podia ser a mais simples, eu só precisava de comida. E a resposta que recebi foi um não, não podemos te ajudar. Para eles, era muito dinheiro. Mas para mim era apenas o alimento necessário, que eu precisava para continuar trabalhando. O que era uma cesta básica para uma faxineira que limpava aquela mansão por R$ 100? As pessoas fingiam não ver a minha situação. Eu cheguei a pedir ajuda para muitas pessoas, mas foram poucas que realmente me ajudou. Eu conheci a fome, o abandono e o gosto da rejeição em um cativeiro de escorpião, presa na solidão. O mundo dizia que eu era apenas um fracasso, mas o céu já escrevia essa linda canção. Mas foi ali, naquele cativeiro, que Deus se revelou a mim. Eu comecei a ter vários sonhos relacionados ao meu chamado. Muitos sonhos não entendi de início, mas comecei a orar a Deus pedindo mais explicações. E foi neste momento que Deus me disse ao pé do meu ouvido: minha filha, comece a orar o Salmo 91. Porque vou eu permitir uma praga entrar dentro desta casa, mas nenhuma delas irá te picar, estou eu cuidando de vós. Eu sem entender nada, comecei a orar o Salmo 91, e naquela mesma madrugada, apareceu o primeiro escorpião, e no decorrer do dia apareceu mais 2 escorpiões. E eu entrei em desespero. Na mesma semana apareceu mais 3 escorpiões, totalizando 6 escorpiões. Eu não consegui mais ir trabalhar. Eu fiquei tão assustada que não queria deixar minha cachorra sozinha. Afinal, eu só tinha ela ali comigo vivendo dentro daquele cativeiro. E eu faria o possível para proteger ela. Naquela mesma semana, Deus me deu mais um sonho, a qual a porta do trabalho na mansão ele estava fechando. O Senhor me disse: você não é escrava. Deus me colocou na prova, os meus aluguéis atrasou e o deserto secou. A miséria aumentou, e mesmo assim, Deus continuou me lapidando no secreto. O Senhor me revelava mistérios ocultos, a qual eu desconhecia. E foi dentro deste cativeiro cheio de escorpiões que eu vivi muitas experiências sobrenaturais na presença de Deus. Eu estava no meio do deserto, em um cativeiro cheio de escorpiões. E no vazio da miséria Deus começou a me ensinar tudo o que eu aprendi para chegar até aqui. Deus me mostrou que através deste canal, muitas almas serão libertas pelo seu poder. Eu confesso que até agora eu não tive nenhum resultado financeiro. Até porque meu canal nem é monetizado. Eu entendi que o meu maior propósito aqui não são números e muito menos riquezas, mas sim, almas que necessitam ouvir testemunhos. Testemunhos de fé e testemunhos de libertação. O Ministério Libertas por Jesus nasceu na dor, nasceu na rejeição, nasceu no meio da miséria, na zombaria da minha fé. Nasceu na escassez, em uma terra de esquecimento, no desespero de um cativeiro cheio de escorpiões. E principalmente esse ministério nasceu no coração de Deus. Ao encontrar o 6º escorpião, eu tomei uma decisão. Eu coloquei tudo o que eu tinha em sacos plásticos. E eu disse para Deus: eu vou embora desse cativeiro. Adeus. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha quem pudesse me acolher. E muito menos alguém para matar um escorpião para mim. Eu estava tão desesperada já fazia uma semana, que eu não dormia, minhas noites eram em claros olhando para os buracos daquela casa. Eu clamava a Deus por socorro, dia e noite. De repente, no meio de toda a minha bagunça, eu encontrei um papel escrito por mim mesma, a qual dizia, um versículo muito poderoso: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, versículo 19. Ali eu caí em lágrimas. Eu também entendi que a guerra estava apenas começando. Deus me disse, em duras palavras: não saia dessa casa sem a minha permissão, e faça tudo o que eu te pedir, e no tempo certo eu irei te buscar. Deus me proibiu de sair daquele cativeiro. Por muitas vezes eu achei que estava sendo amaldiçoada por Deus. No fundo da minha alma, eu sabia que Deus tinha permitido essa praga para algo maior acontecer através de minha vida. O Senhor me dizia: você é muito corajosa por estar aqui, eu não errei na minha escolha. E assim foi. Eu aguentei tudo, foram quase 5 anos. E por muitas vezes eu pensei em fugir daquele cativeiro. Mas
Deus me fazia várias promessas através da Bíblia, Ele também me dava muitos sonhos. Eu precisava suportar o processo. Foram 11 escorpiões que eu matei. Os escorpiões entravam e saíam dos buracos na hora que eles queriam. O cativeiro era deles. Eles surgiam por todos os lados. Por debaixo do piso no banheiro. Em cima do papel higiênico. Eles caíam do teto. Era algo assombroso e assustador. Eu vivi na pele o poder do Salmo 91, e sei de cor cada palavra que ele carrega. E para quem diz que isso é normal, em uma casa velha e mal assombrada, você só diz isso porque não passou na pele o que eu passei. Não era apenas bichos peçonhentos. Era o inferno todo furioso tentando me matar. A praga que entrou na minha casa foi tão assustadora que vieram aranhas armadeiras enormes e rãs que pulavam pela casa. Foram 28 aranhas armadeiras e 18 rãs. Um certo dia eu abri a porta de casa e tinha 6 sapos gigantes pulando na entrada da porta tentando invadir o cativeiro. Você acha isso normal? Não é normal, mas Deus me disse que muitos que estavam ali zombando de mim, em meu lugar, já teriam abandonado esse cativeiro. O Senhor me guardou a cada segundo. A prova viva disso aconteceu na manhã do dia 2 de janeiro de 2022. Eu passei a noite toda em jejum e oração, e ao pegar no sono, eu acordei assustada. E quando eu olhei para o teto do meu quartinho de guerra, a qual eu dormia, eu dei de cara com o terror, um escorpião enorme pendurado, prestes a cair em cima de mim enquanto eu dormia. Eu me ajoelhei no pé da cama, e desesperada clamei a Deus. Eu estava paralisada pelo medo. Eu estava vendo o bicho preso? Por apenas uma pata? Apenas uma pata colada no durex. O livramento foi muito grande e foi ali em lágrimas que o sobrenatural aconteceu. Deus me deu uma visão muito forte naquele momento. Eu vi a imagem de mim mesma deitada na cama e as mãos do Espírito Santo me cobrindo com uma luz muito forte enquanto eu dormia. Essa foi uma das experiências mais lindas que eu já tive em toda a minha vida. No mesmo instante, a voz do Senhor ecoou. Minha filha, não tenha medo, olhe para o escorpião. Ele está com apenas uma pata grudada. Sou eu teu Deus, quem estou segurando ele. Afaste-se para trás. Eu dei um passo para trás, e naquele momento, o escorpião caiu e saiu correndo para debaixo da cama. O Senhor me disse, mate-o. Eu puxei com a marreta, e eu matei com todo o ódio da opressão que eu carregava dentro de mim. A miséria era tão grande que eu não tinha nem sequer um centavo para comprar um veneno. Na época eu liguei até para a polícia pedindo ajuda, mas nada eles puderam fazer por mim. A minha luta era muito grande, era isso que eu ouvia dos pastores das igrejas, quando eu pedia orações. O quê? Escorpião? Tô fora. Ninguém queria me ajudar, e muitos até fingiam que não me viam. Eles tentaram enterrar a minha fé, mas eles esqueceram que foi Deus quem me escolheu. E foi aí, dentro deste quartinho de guerra, escrevendo passagens bíblicas, ouvindo promessas de Deus, fazendo orações e registrando tudo que Deus me prometeu nas paredes. Deus me moldou lutando contra a fome e guerreando contra os escorpiões. Em uma simples madrugada, através de um sonho profundo, Deus me mostrou uma guerra acontecendo neste lugar. Eu ouvia muito barulhos de espadas e um exército inteiro invadindo essa cidade. Neste sonho, eu questionava uma desconhecida, o que estaria acontecendo ali? Eu ouvi ela me dizer que o exército do rei tinha invadido a cidade para resgatar uma princesa. Eu, sem entender nada, no sonho eu questionei a Deus. Mas Deus, talvez, essa princesa nem tenha rosto de princesa. Talvez, ela nem tenha jeito de quem nasceu para reinar. E foi aí que Deus me disse em sonho, essa princesa é você. Através daquele sonho, eu entendi que a mulher que o mundo tratava como uma simples faxineira do cativeiro era, na verdade, uma princesa escolhida por Deus. Em um sonho profundo eu vi a cidade tremer. Um exército de glória invadindo para o mal vencer. Havia uma guerra, um clamor, um barulho de espada. Este lugar
pois ela não tem a jeito de quem nasceu para reinar. Hoje faz 1 ano e 8 meses que o rei me libertou daquele cativeiro. Hoje eu não vivo mais na terra de Lodebar. Assim como Deus me prometeu através de um sonho. No tempo certo ele foi me buscar. Em uma terra onde todos me desprezavam, eu cresci e sobrevivi. Hoje as minhas paredes não carregam as marcas do sofrimento de Lodebar. O meu coração ele carrega a autoridade de quem sobreviveu na pele para testemunhar. Eu sou grata a Deus por todos os livramentos, por cada humilhação e por cada zombaria que eu levei através dessa história. Eu sei que vai valer a pena. Eu não me importo e nunca me importei com o que os outros pensam ou vão pensar sobre a minha fé. A única certeza que tenho é que Deus vai cumprir cada palavra que foi escrita nas paredes deste cativeiro. O seu nome será glorificado e todos verão quem ele é. Assim como Daniel ficou na cova com leões, eu fiquei em um cativeiro cheio de escorpiões. Assim como nenhum leão devorou Daniel, nenhum escorpião me picou. Meu testemunho é real e verdadeiro, eu sou a prova viva do poder de Deus. A minha vergonha foi grande, mas a justiça de Deus virá. Com o tempo eu sei que Deus vai revelar o maior propósito em meio a tanto sofrimento. Eu sou a princesa de Jesus. Eu fui esquecida por todos. Eu fui lembrada por Deus e guardada pelo Espírito Santo. A humilhação não foi e não será o meu destino final. Se inscreva no canal, porque essa história está apenas começando. Olha as minhas vestes, olha onde eu vim parar. Uma terra de esquecimento. Foi quando o silêncio do céu começou